Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Continuaremos a conversar sobre a revista da CPAD Jesus Cristo Voltará, o estudo da escatologia bíblico-pentecostal, e hoje lição de número 2, que está dividida em 3 tópicos. Tópico de número 1, sinais da volta de Jesus Cristo. Tópico de número 2, mais sinais da volta de Jesus. E tópico 3, Jesus fala a respeito da vigilância. Não sai daí, porque hoje sermão escatológico de Jesus será estudado, em especial os sinais que o nosso mestre deixou da sua segunda vinda. Olá, queridos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Queria inicialmente agradecer por todo o apoio recebido pelos comentários deixados na nossa aula inaugural de escatologia. Muito obrigado de verdade. Se você já é inscrito em nosso canal, eu te agradeço. Se você puder ativar as notificações, já deixar um like aí, colocar um comentário abençoado, você nos ajuda muito. Se você ainda não é inscrito, faça uma gentileza, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar as notificações. Nos ajude a espalhar a palavra de Deus. Vamos estudar? Porque hoje, sermão escatológico de Jesus, e o texto do dia está na primeira epístola de João, no capítulo de número 2, versículo de número 18, que diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. A síntese da lição de hoje é: ninguém sabe o dia em que se dará o arrebatamento da igreja. Esse dia não pode ser marcado, mas há consideráveis sinais que mostram a proximidade do dia do Senhor. A leitura bíblica de hoje está em Mateus, capítulo de número 24, dos versículos 1 até o 14, que diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versículo de número 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo de número 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Vamos orar, queridos, porque este é um texto muito difícil, temos muito a aprender com o nosso Mestre Jesus Cristo. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia, pela oportunidade que temos de compartilhar a Tua palavra aqui pela internet. Fala com esse irmão,
Fala com essa irmã profundamente, Pai. Abre a mente, abre o entendimento, ilumina-nos, Senhor, para que possamos compreender as verdades da Tua Escritura, Pai. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, como sempre, aviso aqui, gostaria de lembrar que nós disponibilizamos para abençoar a tua vida os arquivos dos slides que nós projetamos aqui em nossas aulas, tanto na versão em PowerPoint quanto na versão em PDF. E quem nos abençoa com esses slides é a querida irmã Caroline Esperança, cujo contato do Instagram está na descrição deste vídeo, juntamente com os links para que você possa também baixar os slides, compartilhar, editar, ministrar sua aula, usar no grupo pequeno, não importa. O que importa é que você seja bênção na vida de alguém. Queridos, estamos falando de escatologia. Escatologia é a ciência, é o estudo das últimas coisas. Portanto, quando falamos em escatologia, falamos evidentemente, no caso da Igreja de Cristo, nós falamos da segunda vinda de Jesus a esta terra. Ele virá em poder e grande glória para julgar a todas as nações. Então, como sempre costumo falar, a escatologia feijão com arroz é aquela: Jesus vai voltar. Agora, há inúmeras correntes escatológicas a respeito de como essas coisas acontecerão. Nós falamos um pouco disso na lição passada. Caso você não tenha assistido a lição passada, volta lá. Nós temos lá as principais visões escatológicas. Nós falamos para termos cuidado, para não rotularmos ninguém de herege por conta de uma visão diferente da nossa com relação à escatologia. O fato é que os pentecostais adotam a doutrina dispensacionalista para a escatologia. Consequentemente, para nós, pentecostais, nós acreditamos que o arrebatamento da igreja se dará antes da grande tribulação. Portanto, nós já somos pré-tribulacionistas. Não somente isso, nós acreditamos que após a grande tribulação, Jesus volta em poder e grande glória com a igreja, para então ter um período de 1000 anos aqui na terra, ou seja, nós somos milenistas. Portanto, os pentecostais, em sua linha geral, em sua maioria, são pré-tribulacionistas e milenistas. Nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e nós acreditamos também que Jesus reinará por 1000 anos aqui na terra. Hoje, em especial, nós vamos estudar um sermão muito especial de Jesus. Um sermão proferido no Monte das Oliveiras. Aliás, o Monte das Oliveiras foi palco de muitos discursos abençoadores de Jesus. Este discurso, em especial, está localizado em Mateus, capítulo de número 24, e ele é conhecido como o grande sermão escatológico de Jesus. É um capítulo grande, é um capítulo denso, e eu recomendo a você, se você nunca leu Mateus 24, dá uma pausa neste vídeo, vai lá, leia Mateus 24. Começa no versículo de número 1, vai até o versículo 51. É um capítulo muito grande, é um capítulo denso. Ele pode ser dividido em 6 partes. Ele inicia com uma preparação, porque vai falar ali do episódio, do momento em que os discípulos estavam vendo ali as estruturas do templo de Jerusalém. E Jesus fala que não haverá pedra sobre pedra em algum momento. Nós precisamos recordar uma coisa. Qual é o objetivo do sermão escatológico de Jesus? Ele vai falar a respeito de coisas que acontecerão a Jerusalém, mas também sobre as coisas do fim da questão mundial, do mundo todo. Então haverá um juízo sobre Jerusalém, tanto é que ele mencionou a questão das estruturas do templo que seriam destruídas, mas também haveria um fim de todas as coisas, a consumação. E é por isso que a partir do versículo de número 4 do capítulo 24 de Mateus, Jesus então começa a falar dos sinais desse futuro próximo
e do futuro longínquo, porque nós percebemos que há coisas que Jesus falou que já se cumpriram ali na capital de Israel, Jerusalém. O templo, de fato, foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Mas também nós percebemos, com uma leitura atenta de Mateus 24, que muitas coisas Jesus não falou apenas para Jerusalém, mas falou a respeito de toda a humanidade. E é isso que nós vamos detalhar um pouco mais hoje, lembrando que Deus sempre avisa o seu povo. No trimestre anterior, nós estudamos os profetas menores e nós vimos que Deus é tão bom, tão misericordioso, que sempre enviava um profeta para conclamar o povo ao arrependimento. Antes de qualquer juízo, antes da expressão o dia do Senhor, que nós conversamos que se tratava da questão do juízo de Deus, Deus sempre mandava um profeta para anunciar, para levar as pessoas a uma reflexão necessária e uma necessidade de arrependimento. Da mesma forma é para com a escatologia, para os dias do fim. Desde quando Jesus vem a este mundo e então surge a igreja cristã, nós estamos falando da sua volta. Afinal, quando ele estava ascendendo aos céus, e nós vemos isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, os anjos falaram para os seus discípulos: por que vocês estão olhando? Aquele que subiu haverá de retornar. E nós estamos aguardando ansiosamente a volta de Jesus. Uma coisa é certa: Jesus Cristo voltará. E não voltará mais como servo sofredor de Isaías, voltará como justo juiz, como cavaleiro, que na coxa traz a inscrição Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele voltará para julgar toda a humanidade e ele está nos avisando continuamente a respeito disso. Amós capítulo 3, versículo 7 diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Jesus fala a respeito do sofrimento, Jesus fala a respeito de sinais que evidenciariam a sua volta. Uma coisa é certa: nós vivemos os últimos dias, porque nós já percebemos aquilo que Jesus falou do princípio das dores. Vamos estudar? Vamos nos aprofundar sobre quais seriam esses sinais do sermão escatológico de Jesus? Tópico de número 1, sinais da volta de Jesus Cristo. Subtópico 1, catástrofes naturais. Queridos, Jesus falou a respeito disso. Mateus 24, 7, 29 e 30. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as potências dos céus serão abaladas, terremotos em vários lugares, fome, pestes. Eu não sei você, mas no período em que nós estamos vivendo, num período pandêmico, num período de tantos desastres naturais, de mudanças climáticas, nós percebemos que, de fato, aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 24 já se cumpre em nossos dias. Isso é claro, nós precisamos estar vigilantes. Nunca houve tantas catástrofes, nunca houve tantos desastres naturais, nunca nós fomos afligidos com tantas coisas que assolam a humanidade de uma vez só. E com a questão da internet, a informação cada vez mais chega rápido para nós. Então nós percebemos que acontece uma calamidade em um determinado local e nós já conhecemos em questões de segundos, no máximo minutos, nós já estamos sabendo. Eu lembro muito quando nós lemos Romanos capítulo de número 15, em que Paulo fala que a natureza geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. O pecado só trouxe mal, tanto para o homem quanto para a natureza. Só existem catástrofes naturais por causa do pecado. O mal habita no mundo por causa do pecado, mas nós estamos vivendo o dia do fim e precisamos estar alertas para isso. No capítulo 24 de Mateus, vemos que Jesus, ao falar a respeito do fim, cita os dias da geração de Noé. Naqueles dias, as pessoas estavam despercebidas, vivendo suas vidas como se não houvesse o dia do juízo.
E é interessante isso, não é, querido? Porque hoje, quando nós lemos lá os acontecimentos da época do dilúvio, da época de Noé, nós ficamos nos perguntando uns para os outros, como pode? Aquele povo não ouviu Noé, Noé estava avisando que haveria um dilúvio, ninguém quis ouvir, pelo contrário, eles faziam com que Noé passasse vergonha por causa do seu discurso. No entanto, o dilúvio veio, o juízo aconteceu. Mas hoje é isso que nós estamos vivendo. A palavra de Deus foi revelada para nós. A revelação máxima de Deus, por meio da pessoa de Jesus Cristo, trouxe em si mesmo um sermão falando a respeito dos dias do fim. Ele prometeu que iria voltar e ele deu um mapa do tesouro para nós, dizendo: olha, antes de eu voltar, acontecerão todas essas coisas, e nós estamos vendo que um desses sinais são as catástrofes naturais. Ora, nós estamos em uma época pandêmica. O que você pode falar a respeito do que nós estamos vivendo? É ou não é uma calamidade? É algo que nós não imaginávamos que iria acontecer há alguns anos. Perceba, hoje nós vemos as pessoas nas ruas com máscaras, tomando os cuidados preventivos, sendo vacinadas, toda uma proibição de locomoção, de tudo que a gente fazia antes está diferente. Nós precisamos nos alertar. Jesus está voltando, está bradando às nações e nós não podemos ficar despercebidos. Subtópico de número 2, aumento da rebelião e dos conflitos. Ora, mais uma vez nós precisamos estar atentos a tudo o que acontece no mundo. Nós vemos dias de tensão. E detalhe, nós vivemos uma época em que as grandes potências mundiais estão armadas com armas nucleares, com armas perigosíssimas. Nós prestamos atenção que, de fato, as guerras mais locais, como aconteciam antigamente, não é algo que nós vemos tanto. No entanto, nós percebemos que os conflitos sempre estão ali, que as tensões políticas sempre estão acontecendo. Me parece que não há país que não tenha tensão política com algum outro vizinho, com algum outro país, seja por uma questão de ideologia, seja por uma questão de gerenciamento, de gestão de recursos ou até mesmo de soberania nacional. Precisamos estar alertas, queridos, porque o mundo já passou por 2 grandes guerras mundiais no século XX e nós podemos vivenciar uma nova guerra a qualquer momento. Então Jesus falou que haveria guerras muito grandes, guerras potentes. Nós percebemos que isso já se cumpriu. As 2 grandes guerras mundiais, a história da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki estão aí para contar, para atestar que Jesus estava certo e que a palavra dele já se cumpriu. Então ele falou: catástrofes aconteceram? Aconteceram, ainda estão acontecendo. Questões de guerras e conflitos aconteceram? Aconteceram. Tivemos até as 2 grandes guerras mundiais e muita tensão está no ar. Muita coisa ainda pode acontecer. Então precisamos estar alertas para o que Jesus falou e ser bons leitores do nosso tempo. Além disso, os casos de violência contra as mulheres e as crianças crescem a cada dia. A violência na vida familiar e social vem aumentando de maneira vertiginosa. Diante de tanta crueldade, podemos afirmar: o fim de todas as coisas está próximo. E aqui é importante ressaltar que, independentemente da visão escatológica de arrebatamento, seja pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, a questão é que esses sinais são sinais do fim. Então o princípio das dores está aí, o sinal do fim dos tempos também está aí. Subtópico número 3, o aumento da maldade e dos conflitos. O período que antecede a volta de Jesus será marcado por grandes tensões nunca vistas antes. Sabe por quê? A Bíblia tem a resposta, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. É interessante, eu fiz questão de ler essa declaração lá da Revelação, lá do livro que João escreveu do Apocalipse, para dizer: o diabo realmente tem pressa.
E é por isso, querido, que nós não podemos ficar adormecidos. Nós precisamos ser bons leitores do nosso tempo, porque a estratégia de Satanás é de fato confundir, é de fato fazer aquilo que ele pode fazer nesse exato momento, tentar impedir o crescimento do evangelho, tentar tirar a convicção de pessoas, levar outros a uma questão de falência da fé, ao que chamamos de apostasia. Nós precisamos perseverar, acreditando que toda a estratégia de Satanás não prevalecerá contra a Igreja de Cristo. Afinal, Jesus declarou isso a respeito da igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, é preciso que a igreja marche, avance com coragem, estratégia e confiança no Senhor. Mas precisamos fazer também uma meia-culpa, porque assim como a igreja vem avançando, nós precisamos entender e reconhecer que talvez não esteja avançando com tanta qualidade. Dr. Luiz Saião, um dos maiores biblicistas do Brasil, declarou que a igreja brasileira é como um oceano de um palmo só, ou seja, ele é grande, mas superficial. E eu concordo com esta afirmação. No entanto, eu e você somos diferentes. Estamos aqui buscando Bíblia, buscando Deus, com a certeza de que o Senhor pode fazer algo diferente. Precisamos estar atentos com o que aconteceu na Europa, berço de grandes avivamentos, onde havia grandes catedrais famosas por toda a história com o cristianismo e que hoje são bares, são pubs, que não servem mais para proclamar o Evangelho de Cristo. Da mesma maneira, houve um esfriamento na igreja americana. E ali há um problema sério com relação às famílias. Famílias sendo destruídas, famílias sendo atacadas. Ali a igreja tem se voltado em oração e estudo em prol da família. Na Europa se busca um reavivamento. E no Brasil, nós precisamos crescer com qualidade, crescer amando a palavra de Deus com firmeza em nosso coração, atentos para os dias do fim. Pense sobre isso, porque Jesus falou e nos alertou a respeito do que aconteceria antes do arrebatamento da igreja. Com certeza, querido, ele está alertando a mim e a você para que nós preguemos a sua palavra com ousadia, para que nós perseveremos, para que nós tenhamos o máximo de relacionamento com ele, sabendo que em breve chegará o dia do nosso encontro. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tópico de número 2, mais sinais da volta de Jesus. Subtópico 1, sofrimento e martírio dos cristãos. Nós percebemos que Jesus avisou aos seus discípulos e com isso avisou também a igreja, que foi influenciada por esses discípulos, que era certo que os cristãos seriam perseguidos. A curto prazo, nós vemos claramente isso se cumprindo com as grandes perseguições impostas aos cristãos pelos judeus e pelo Império Romano. Nós tivemos uma época em que o cristianismo foi tão perseguido que as pessoas tinham que se reunir nas cavernas, tinham que se reunir no subsolo das cidades. O cristianismo era uma religião considerada terrorista, era perseguida e os cristãos eram punidos com a morte. Muitos cristãos morreram, irmãos da igreja primitiva foram incendiados como verdadeiros fogareiros para iluminar as cidades. Nós temos também a história de muitos irmãos que foram jogados para divertimento da plateia para serem atacadas por leões. Os cristãos foram acusados por Nero de incendiar Roma. Isso aumentou muito mais o ódio e a perseguição contra os cristãos. Além disso, nós tivemos o que é chamado da diáspora judaica, quando não apenas os cristãos, mas toda Jerusalém foi tomada, incendiada, o templo destruído, o povo judeu se espalhou por todo o mundo para fugir das grandes perseguições. O cristianismo sempre foi perseguido, o cristianismo sempre passou por dificuldades. Nós tivemos a época
da Idade Medieval, em que a igreja se tornou igreja e império por uma questão de interesses políticos e econômicos. O brilho nos olhos do império durou pouco tempo. Afinal, houve a divisão da igreja no grande cisma de 1054. Além disso, nós tivemos no século VII o surgimento do Islã, ou seja, da religião dos muçulmanos por meio do profeta Maomé. Os muçulmanos tomaram as cidades consideradas sagradas pelos cristãos. Houve então as chamadas Guerras Santas, com a realização das grandes cruzadas na tentativa da retomada dos lugares sagrados pela igreja cristã. Desde então, o cristianismo passou por momentos de altos e baixos, mas o fato é que nós vemos hoje, no século XXI, em meio a uma sociedade relativista, em meio a uma sociedade que não gosta de respeitar ordens e hierarquias e quer destruir, de fato, a cultura, a tradição, os fundamentos religiosos cristãos e judaicos. A ideia de princípios fundamentadores de família, de hierarquia, de respeito, de temor a Deus, hoje são vistos com maus olhos na sociedade. Nós vemos um crescimento vertiginoso do Islã. Então, de fato, nós vivemos uma época novamente de grandes perseguições. No nosso Brasil, talvez, nós ainda tenhamos a liberdade do templo, do culto, mas precisamos prestar atenção no que está ocorrendo, porque está ocorrendo uma perseguição velada. Os cristãos são taxados, os cristãos são rotulados, os cristãos são julgados a todo momento. E isso nada mais é do que cumprimento das Sagradas Escrituras. Fique atento, querido, com relação a mais uma coisa que Jesus falou e que se cumpriu. Portanto, estamos nos últimos dias. Subtópico de número 2, falsos profetas. Jesus alertou que alguns surgiriam dizendo serem eles mesmos o próprio Jesus, o próprio Messias. Mateus 24:11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ora, nós estamos vendo isso mais do que nunca. Tantos falsos profetas, tanto falso evangelho sendo pregado. E preciso mais uma vez falar, não é algo que se cumpriu apenas para nós, mas na igreja primitiva nós vimos heresias surgindo no meio da igreja, nós vimos falsos profetas surgindo no meio da igreja, a patrística, os pais da igreja, trazendo ali a palavra, trazendo o ensino e combatendo as heresias dentro da igreja. No movimento da patrística, tinham 3 tipos de pais: os pais apostólicos, aqueles que andaram, que conheceram, que foram discípulos dos apóstolos de Jesus. Além disso, nós tínhamos os pais apologistas, que eram aqueles que defendiam o cristianismo perante o império, para que o império tivesse uma boa impressão a respeito do cristianismo. Mas aqueles que combatiam as heresias que tentavam surgir dentro da igreja eram os pais polemistas, que combatiam verdadeiramente. Talvez um dos maiores pais polemistas da história era Irineu de Lyon. Aquele homem escreveu um verdadeiro tratado contra o gnosticismo em sua obra Contra as Heresias. É algo precioso, um verdadeiro estudo, ele combatendo o gnosticismo, algo que estava influenciando a igreja primitiva e que até hoje tem aí os seus tentáculos influenciando a igreja moderna. Hoje, talvez vivemos uma época de falsos profetas mais diferenciados, com a famigerada teologia da confissão positiva, a teologia da prosperidade, a teologia do coach que está aí batendo as portas. O fato é que não é possível nós termos um verdadeiro evangelho sem levar a sério todas as questões de ensino, exortação e transformação na vida do homem. Portanto, estejamos atentos. Os falsos profetas enganariam a muitos. Isso já se cumpriu também, mais um sinal da volta de Jesus. Subtópico de número 3, o esfriamento do amor. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Os dias que antecedem o arrebatamento da igreja serão muito difíceis.
Eu não sei você, mas quando eu vejo o nosso cenário, nós olhamos para um lado, para o outro da sociedade, o homem é mau. O homem só pensa em si mesmo, o homem é egoísta, o amor realmente não existe mais. A morte foi banalizada, sabe? Nós vemos na própria televisão, nas tardes, o sucesso que faz aqueles programas policiais que só trazem más notícias, que só trazem mortes o tempo todo. A morte está banalizada, o amor se esfriou. E o pior é que as pessoas não apenas deixaram de amar na horizontal, mas também estão deixando de amar na vertical. O relacionamento de Deus para com a igreja foi influenciado por causa dessa falta de amor proveniente do ser humano. Deus continua nos amando, Deus nos ama, mas o homem só quer amar a si mesmo, não quer se render ao Senhor, portanto, não quer amar a Deus. E é isso que nós precisamos entender. Quantas pessoas, até mesmo cristãos, estão amando mais o mundo, estão amando mais o materialismo, a riqueza. Eu fico tão triste como pastor, quando, por exemplo, alguém diz para mim: pastor, não tenho tido tempo de ir à igreja, eu estou trabalhando demais. Aí eu fico pensando, Jesus falou para cada um de nós: por que vocês estão preocupados com o que comer, com o que vestir, com o que beber? Buscai primeiro as coisas do alto, buscai o reino de Deus, e todas essas coisas, a provisão, o suprimento, serão acrescentadas. Então nós precisamos confiar em Deus. Quando eu não tiro um dia para descansar, para adorar a Deus, para cultuar, eu sou adorador de mamon, eu não estou servindo a Deus verdadeiramente. Precisamos seguir a recomendação de Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Deus está nos alertando. Voltem ao primeiro amor. Pratiquem as primeiras obras. É sinal da volta de Cristo que o amor de muitos se esfriaria, mas como a sua mãe falou para você, você não é todo mundo. A Bíblia não está dizendo que o amor de todos se esfriaria. Está falando que o amor de muitos, mas você será a resistência em nome de Jesus. Pense sobre isso. Por que muitos crentes sofrem tantas perseguições? Um ponto importante é que Deus, em sua soberania, estabeleceu aquilo que é bom e justo para seus filhos, inclusive o sofrimento. Não reclame do sofrimento, não reclame da perseguição. Entenda que é cumprimento da palavra do Senhor e alegre-se em seu coração dizendo: de fato, o meu Jesus está voltando. Tópico de número 3, Jesus fala a respeito da vigilância. Subtópico 1, sempre alertas. Marcos capítulo 13, versículo 33, tem um versículo interessante. Jesus diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus de fato está nos alertando a respeito desse arrebatamento, da sua volta, dos tempos do fim. É necessário que nós compreendamos os 3 verbos inseridos aqui nessa afirmação de Jesus. O primeiro é olhar, aí do verbo grego blepo, que nós temos aí a intenção de estar atento, de estar vigilante. Nós precisamos estar realmente conectados com os acontecimentos, sermos bons leitores do nosso tempo e não, como diz o ditado popular, ver a banda passar e não tomar uma atitude, não é? Precisamos sim não estarmos dormindo no sono da indolência, como a própria palavra nos alerta. E uma questão que é uma característica da sociedade do século XXI é a indiferença. Pior do que fazer alguma coisa é ser indiferente a algo. Jesus trouxe para nós os sinais da sua volta, os sinais escatológicos, os sinais dos dias do fim, e nós estamos indiferentes. Quer dizer, nós não. Alguns, eu e você,
com certeza estamos aqui alertas, vigilantes, não estamos dormindo como este homem da figura ou aquele irmão teu que fica dormindo no horário da pregação lá da tua igreja, não é? Eu conheço alguns, irmãos. Dá vontade de jogar uma bolinha de papel, não dá não? Irmão, vigia, irmão. Não dorme na hora da pregação, né? Vamos aprender mais a palavra do Senhor. Queridos, a vigilância é fundamental para a manutenção de um padrão de espiritualidade saudável e que agrada ao Senhor. Ainda é tempo de fazer algo diferente. Vigia, crente. Fica alerta. Volte-se para o Senhor, saia do sono da indiferença e busque um novo relacionamento com o teu Senhor. Subtópico de número 2, sempre vigiando. O segundo verbo, o primeiro é olhar, estar atento. O segundo é o que? Vigiai. Nós precisamos estar atentos, sermos bons leitores do nosso tempo e vigiar. O que é vigiar? Tomar precauções, tomar atitudes de vigilância, atitudes responsáveis. Por exemplo, eu estou percebendo que eu tenho sido atrapalhado por causa de um pecado, por exemplo, o da pornografia, que tem atingido tantos homens e tantas mulheres do século 21. Eu preciso saber que eu, vigilante, o que eu vou fazer? Tomar uma atitude, eu preciso vigiar. Este pecado está me tornando mais afastado de Deus. Este pecado está me aprisionando. Eu olhei para aquilo, fiz uma boa leitura e vou ser vigilante. De que forma? Me afastar desse pecado. Se eu tinha um computador que eu lia escondido, eu não vou mais ter esse computador. Eu vou colocar o computador na sala para que as pessoas possam ver o que eu estou fazendo. Se eu cometi esse pecado com o meu celular, eu vou compartilhar a minha senha, colocar a digital da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, das pessoas que são responsáveis juntamente comigo para abrir e acessar aquilo que eu estou vendo. Nós precisamos tomar atitudes de vigilância com respeito à volta de Jesus. Como anda a sua fé? Como anda o teu relacionamento com Deus? Como anda a tua vida devocional? Esteja atento, vigiai, querido, porque Jesus está voltando. Não se distraiam com os prazeres deste mundo, não troque as bênçãos eternas por experiências e prazeres momentâneos. Queridos, não há nada que se compare à eternidade. Esses dias eu ouvi alguém falando o seguinte e achei muito brilhante. Se eu tirar um dia da eternidade, eu continuarei com a eternidade. Se eu tirar 100 anos da eternidade, eu continuarei tendo a eternidade. Se eu tirar 1000 anos da eternidade, eu continuarei tendo a eternidade. Então, se nós vivemos cerca de 100 anos no máximo, aí 110, 120, aqueles que batem recorde, o que é esse tempo comparado com a eternidade? Então, querido, não troque o seu prazer eterno ao lado de Deus por conta de um prazer momentâneo da prisão do pecado. Porque a minha fé é atestada pelas minhas obras. E eu, quando sou transformado por Cristo, eu frutificarei diferente. Portanto, vigie e clame, porque o Senhor está para voltar. Subtópico 3, sempre em oração. O terceiro verbo de Marcos 13:33 é orar. Nós precisamos orar, queridos. Não há vida cristã sem vida de oração. Não há vida com Deus sem vida de oração. Porque quando nós oramos, primeiro, nós reconhecemos que precisamos de algo, de ajuda, de amparo, de orientação. Nós nos submetemos. Segunda coisa é que nós admitimos que tem alguém superior a nós, esse alguém é Deus. Por isso eu me submeto a Ele. E quando eu faço a minha oração, eu estou me relacionando com Deus. E Deus é Deus de relacionamentos. Não esqueça, esteja atento, vigie, tome atitudes de vigilância e ore, busque relacionamento com Deus. Afinal, Ele não tarda a voltar. Pense sobre isso. Você está atento aos sinais da segunda vinda de Jesus? Ponto importante, precisamos seguir a recomendação do Mestre, estar sempre vigilantes. Queridos, não esqueça, Mateus 24, sermão escatológico de Jesus. Nós vimos hoje só as duas primeiras partes deste grande sermão de Jesus, deste grande capítulo lá do livro de Mateus, que tem 51 versículos. Portanto, se você ainda não leu, corre lá,
Leia, faça essa leitura antes de ensinar essa lição ou este assunto para alguém. Vamos continuar a conversar nas demais lições, não perde nenhuma lição, está muito quente este trimestre. Vamos concluir com 3 coisas para você guardar em seu coração. Primeira, o Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias em que vivermos aqui na terra até a consumação dos séculos. Segundo, no arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o Senhor. Nossa comunhão com Ele será total e completa e o veremos como Ele é. Terceira, os sinais são alertas divinos para não ficarmos aqui quando a trombeta de Deus soar e Jesus vier buscar a sua noiva. Que palavra maravilhosa! Como Deus é bom! Como Ele nos avisa. Vamos orar? Agradecer a Deus por essa lição. Pai, obrigado. Obrigado por essa lição. Obrigado por nos avisar a respeito da sua volta, Senhor. O Senhor não pega realmente ninguém de surpresa. O Senhor está avisando que voltará para julgar toda a humanidade. Que nós estejamos preparados e que nós, como bons despenseiros do Senhor, possamos pregar a Tua palavra com diligência e total dedicação. Continua falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, glórias a Deus, eu louvo ao Senhor pela tua vida. Muito obrigado por estar conosco até agora. Se gostou dessa lição, já coloca um like abençoado, deixe um comentário, você nos ajuda muito a espalhar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, os teus projetos. E não esqueça, ame a palavra de Deus.